Duas CPIs que movimentaram o Congresso nos últimos meses. Consumiram dinheiro público, tempo dos parlamentares, atenção da imprensa e da população. Se encerraram nesta terça-feira. Uma é a CPI que investiga as Americanas. Essa CPI finalizou suas atividades com a aprovação do relatório e, como era previsível, sem apontar culpados. O texto é genérico, não identifica os responsáveis pelas inconsistências de 20 bilhões de reais, fraude a credores, manipulação de dados na Bolsa de Valores, crime contra a ordem tributária, crime contra a economia popular, tudo aí na continha de 20 bilhões de reais nas contas da empresa. Mas o relatório da CPI faz sugestões para o futuro, para que venham novas leis e regulamente melhor essa questão. Afinal de contas, o que passou, passou. Segundo o relator, deputado Carlos Chiodini, apontar culpados resultaria em prováveis violações de direitos. Então é melhor já não culpar ninguém. Já a CPI das apostas, daquela manipulação de resultados, terminou sem votar o relatório final, que era do deputado Felipe Carreiras. Nossa. O documento, esse relatório final, foi protocolado, mas a maioria dos deputados do grupo optou por pedir vistas da reunião desta terça-feira. Com esses pedidos de vista, claro que eles estavam interessados em estudar melhor, né? Porque era o último dia, não tinham estudado antes. Como era a data final, aquela em que eles pediram vistas, data final para os trabalhos da comissão, então ela vai ser encerrada, enterrada, sem que o relatório seja apreciado. O texto propunha também medidas para combater o cenário das fraudes que devem ser apresentadas em forma de projeto de lei avulso. Meus caros, está me lembrando também a convocação do árbitro do jogo Corinthians e Grêmio, para discutir a questão do VAR, como é que funciona e tal. Enfim, mas tem mais uma ainda, Cristiano. E a CPI do MST, amo tudo, já vai tudo no mesmo bolo. A CPI do MST cancelou a sua sessão marcada para terça-feira, após o pedido de vista feito pelo deputado governista Nilton Tato, do PT. Com essa manobra, a CPI pode acabar sem ter um relatório, já que o prazo de funcionamento do colegiado acabava justamente ontem. Existe, porém, a expectativa que o presidente da Câmara, Arthur Lira, prorrogue os trabalhos até quinta-feira, para que o relatório seja votado. Afinal de contas, Cristiano Vilela, há pendências com o governo federal ainda não resolvidas. Exatamente. E você vê com isso... Atenção, nesse momento, recebo uma voz do além em idioma alemão, dizendo que o Lira não vai prorrogar. Então acabou. Então, termina sem relatório, não vai ter votação de relatório nenhum. O que me diz... Pode ser então, que já esteja se entendendo melhor com o governo. O amor voltou, né? O amor está de volta. Olha, Capês, é impressionante a desimportância que as comissões parlamentares de inquérito passaram a ter nos últimos tempos. A gente tem visto aí uma série de comissões concomitantes. A gente vê um tiroteio de palavras ofensivas e muitas vezes até grosseiras para, de alguma forma, inflamar a militância nas redes sociais. Agora, de discussão concreta, não se vê absolutamente nada. Essa CPMI, por exemplo, do 8 de janeiro, é uma vergonha. É uma comissão que trata de tudo, só não trata do seu objeto, que é o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Essa CPI das Americanas, que você relatou muito bem agora, Capês, foi outro absurdo. A justificativa do relatório aprovado é uma justificativa sem pé nem cabeça. Então, o que nós vemos no país é isso. Como as CPIs viraram um instrumento de nada, de fotografias, de vídeos para viralizar na rede social. E mais nada além disso. Ricardo Rous, CPI é uma investigação. Eu confesso, e tenho certeza que você também, eu nunca vi
um delegado de polícia, um promotor de justiça, um juiz de direito, ao inquirir uma testemunha ou um indiciado na presença do advogado, só falta falar, você é um vagabundo, eu nunca vi uma coisa dessa. A gente assiste CPI, é o deputado federal ofendendo a pessoa que está lá para colaborar com a justiça, está lá para responder as perguntas e quando for incriminá-lo, tem o direito de permanecer calado. E xinga, ofende, faz piadinha, faz ali aqueles cortes, né, mas de útil mesmo, quando você espreme não sai nada. É melhor fazer uma emenda constitucional para acabar com as CPIs do Poder Legislativo? Ô Capês, nós já falamos nessa bancada aqui, eu já vi a opinião de outros comentaristas, colunistas falando da inutilidade das CPIs e é por esses motivos que você leu agora, 3 CPIs aí, uma delas está acabando o tempo, os caras perderam tempo, olha só, vai acabar, se o Lira não prorrogar e pelo que foi dito aqui não vai prorrogar, vai acabar sem nem ter sido votado o relatório, porque perderam o timing. Foi falando, foi clique para a internet, corte para colocar nas redes sociais e a coisa foi se estendendo, não se atentaram ao mais importante, o prazo de funcionamento da CPI. A CPI das Americanas, pizza total, 20 bilhões, sabe quem vai pagar? O pequeno investidor. Agora, através dos spreads bancários, da taxa de juros dos bancos que tinham as ações, que tinham dívida, que a Americana tinha dívida com eles, que vão acabar ficando aí a ver navios ou vão buscar outros caminhos, mas quem vai pagar é o cidadão. Porque, de acordo com os parlamentares, não dá para indiciar ninguém, olha o perigo aqui ou ali, fica aí a ver navios. Ou seja, a CPI não serviu para absolutamente nada. Fica realmente um instrumento que ele é importante, uma comissão de investigação, mas que tem sido usado nos últimos anos, muitas vezes de forma sem valor algum, vai caindo em descrédito perante a sociedade, perante a classe jornalística, política e a sociedade de maneira geral. Felizmente, talvez seja uma solução. Acaba logo com isso, faz com que os deputados façam sua fiscalização direta. Desde, senhor Cari, quando se instaura uma CPI, o Congresso bate. Mas quando não se vota o relatório, o Congresso assopra. Como é que é esse negócio de bater e assoprar? Capês, tem uma frase que eu gosto bastante, que ela diz assim, quando um palhaço entra num palácio, ele não vira rei, o palácio vira um circo. Né? Então, acho que é mais ou menos isso, né? A gente teve, de novo, assim, não dá para a gente falar da história democrática recente sem falar das CPIs, né? E a gente teve a CPI dos Correios, que o relatório final dela, acho que 10 anos depois, acabou propiciando a condenação de 25 pessoas por formação de quadrilha, corrupção ativa, entre elas o José Dirceu. Depois a gente teve a decadência das CPIs, ela começou ali com a CPI do Carlos Cachoeira, com um relatório de 1,5 página, e a gente falou muito disso aqui no Linha de Frente, né? De como as CPIs estavam decaindo. Agora, uma CPI não apresentar relatório, acho que a CPI das apostas pelo menos chamou o Ronaldinho, né? Daqui a pouco eles vão criar uma CPI, sei lá, para chamar a Xuxa, porque não faz mais sentido, nenhuma delas, a gente teve 5 ou 6 CPIs esse ano, nenhuma delas vai apresentar um relatório contundente. Acabou, né? É um circo. Meu querido Felipe Monteiro, você é um jurista, um professor. A CPI sabe que o convocado tem direito de permanecer calado. Mas ela já tem algum trecho de depoimentos, ela pode solicitar, por exemplo, a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, trechos do depoimento já prestado. E o sujeito tem direito de ficar quieto. Então, se você precisa provar um fato e o convocado tem direito de permanecer em silêncio, você vai buscar por outros meios. Com quem ele conversou no telefone, quem ele trocou mensagem, se teve dinheiro que entrou na conta dele, quem depositou. Tem outros meios, se tem imagens. Agora, o que eu vejo, Felipe, eu queria que você me explicasse, que eu não consigo entender. Senta a pessoa, está ao lado do advogado. Você vai lá, você é advogado brilhante como você, como o Vilela. São brilhantes. Estão lá com o seu cliente. O deputado está xingando o seu cliente adoidado. Você está tranquilo. Fala, de útil, não está se produzindo nada. Como é que você vê esse triste espetáculo? Nós vimos aí o general Augusto Heleno sendo ouvido, chamado de incompetente, um monte de perguntas que não tem absolutamente nada a ver com o que está se apurando e que não vai trazer nenhum resultado prático para a investigação. Como é que você vê isso, Felipe? Com tristeza, Capês, com tristeza. Estava falando aí agora, né? Eu fiquei imaginando aqui, né? É impressionante como a CPI, que foram frutíferas, a CPI do Correio. Eu lembro também lá distante a CPI dos anões do orçamento, né? Foi uma CPI importante.
São CPI que deram certo exatamente porque o tema que estava sendo investigado, sendo discutido, não permeava as questões ideológicas. Ou seja, era menos política e mais interesse público, né? E quando você pega essas CPIs aí, CPI do MST coloca a direita contra a esquerda, entre aspas. A CPI das apostas, né? No caso, uma CPI, na minha opinião, completamente também inócua, né? A CPI das lojas americanas, né? É uma CPI, por exemplo, que não tem instrumento para chegar a fundo na solução do caso concreto. A justiça, por exemplo, no caso da CPI das lojas americanas, seria muito melhor, a justiça, a CVM, do que uma CPI parlamentar, né? E CPI é instrumento político, né? É um instrumento de defesa da minoria contra a maioria do Congresso Nacional, né? Então, assim, Capê, vejo com tristeza a CPI não dá em nada, mas também os objetos da CPI não ajudaram a ter uma mobilização pública fora da questão partidária e política. Eu discordo de você, porque MST, Americanas, são temas importantes. Americana é outra questão.